Veja no Dois Pontos de hoje. Programas sociais vão acabar para virar Renda Brasil. CNMP se mexe para arquivar ação contra Deltan Dallagnol. Após ameaçar repórter, Bolsonaro apanha nas redes sociais. Estes destaques você vê hoje no Dois Pontos. Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurino, e vamos conversar sobre alguns pontos que estão circulando pelas redes sociais, como por exemplo o Renda Brasil. Para criar o Renda Brasil, a equipe econômica do governo federal estuda acabar com tarifa social de luz, abono salarial, salário família, Bolsa Família e o Farmácia Popular. O valor deve ficar em torno de R$300, mas isso também não é consenso, Ana Cláudia, no governo. Ou seja, é uma proposta de retirada de um montante para condensar em uma fonte única, que a partir de hoje nós já conseguimos presumir que não será suficiente para suprir o que vai ser tirado. Olha, gente, infelizmente não é uma novidade que esta proposta, que tem tudo para se tornar uma política pública em médio prazo, não é nenhuma novidade, porque no bojo da propositura política de Bolsonaro não há espaço para políticas sociais reais. As investiduras, elas estão sendo tomadas, primeiro que forçada pelo caráter emergencial que a pandemia ela traz. E segundo, com uma intenção muito rasteira e muito perceptível de jogada eleitoreira, porque mesmo tendo uma possibilidade de perdas de vários itens, estas equipes, elas sabem que quando chega lá na ponta, lá no eleitor, lá no finalzinho, ele não vai se dar conta muito rápido dessas perdas. Talvez seja porque a normalidade da perda ela já esteja instituída, ou também porque o ativismo da luta pela sobrevivência ele não tem dado tempo para que estas camadas populacionais mais afetadas pela vulnerabilidade econômica, elas pensem em políticas que estão sendo executadas. Ou talvez porque Bolsonaro acredita piamente que os seus cabos eleitorais espalhados pelas igrejas evangélicas em todos os rincões do país, que os famosos disparos de WhatsApp, que a sua horda de robôs que atuam nas redes sociais, ele sabe que a mensagem será veiculada de maneira a favorecer. Qual aspecto Bolsonaro trabalhará para favorecer a ideia, mesmo em um cenário de perdas, de cortes e de manipulação? Ele vai alegar que o Bolsa Família recebeu um aumento. Esse é o mote positivo a ser trabalhado. No mínimo, uma frase dita de maneira grosseira, no estilo: vocês diziam que ia acabar com Bolsa Família e olha aí, agora ele é R$300. Estilo fanfarrão, estilo Bolsonaro de ser, sem mostrar o que está por trás dos bastidores e a quantidade do que é retirado da população, que é retirado do fluxo econômico que estes investimentos sociais eles movimentam. Tudo isso fica embaixo do tapete, bem guardado, e a fanfarronice de Bolsonaro ela vai ser aplicada num ponto estratégico. Bolsonaro, ao contrário do que muitos acreditam, ele não age de maneira abobalhada. Ele tem uma equipe que trabalha com
objetivo político definido, com estratégia de política econômica definida e também para manter-se no poder, estratégia de marketing definida. Então, não menospreze a cognição insatisfatória de Bolsonaro. Não menospreze, porque Bolsonaro, ele é apenas uma parte de um projeto. Ele é o rosto amoral, ele é o rosto da bizarrice que o projeto esconde, apresenta e se esconde por trás. Então, menosprezar Bolsonaro enquanto presidente do Brasil é uma postura tão incauta quanto tê-lo menosprezado enquanto candidato ou enquanto presidenciável. Bolsonaro não é ele mesmo, não é ele sozinho. Ele é um projeto, os que estão por trás dele organizam com dinheiro público, inclusive, muitas forças de reprodução da ideia. A ideia, nós sabemos, você também sabe, tem público, tem quem acate, tem quem compre, tem quem acredite e tem quem levante a popularidade dele. Então, Odilon, o que nós precisamos é acionar a inteligência para que ela se torne dialógica, para que mais canais de informação eles ganhem força. E desse modo é necessário que cada cidadão que tenha compreensão da gravidade deste momento histórico, desse momento econômico, político que nós estamos vivendo, fortaleça canais como estes nossos, gerem formas de disseminar a informação, porque neste cenário a luta ela será inglória, pois do lado de Bolsonaro estão os equipamentos de poder, inclusive do dinheiro público do Brasil, que vai ser utilizado como mote de campanha em uma estratégia de transferência de renda que é totalmente contrária ao público que dela precisa, mas que já está sendo revestida por um caráter de ganho, embora seja perda. E olha, essa situação do Renda Brasil revela que existe uma proposta, como a gente sempre já falou aqui nesse programa, aliás, em edições anteriores desse programa, existe a proposta da oposição ao governo Bolsonaro de levar o auxílio emergencial até o mês de dezembro, ou seja, o pagamento dos R$600 até o mês de dezembro. Agora, o que me estranha, Ana Cláudia, é exatamente a oposição ela sequer discutir ou aceitar rapidamente o ponto daquilo que foi falado pelo Bolsonaro, de que não existe condições de se pagar os R$600 para sempre, ou seja, transformar os R$600 em uma renda mínima para brasileiros que estão, obviamente, que se encaixam nessas condições de pobreza, enfim. Até agora, a oposição sequer levou adiante esse debate. Quando, nesse momento, essa pauta de uma renda social básica ao brasileiro, pelo menos eu vejo dessa forma, nesse momento é um momento propício para se começar a discutir, para começar a falar a respeito disso. Você também perceba, Odilon, que Bolsonaro e sua equipe, eles se utilizam da estratégia da instabilidade. Bolsonaro não dá certezas. Existem projeções, eles emitem fala, mas nós só podemos ter convicção do que é realmente efetivado quando a coisa é tornada real, se materializa. É uma estratégia de Bolsonaro, que não é uma estratégia somente dele, é uma estratégia de Beno, é uma estratégia de todos os países onde a política da bizarrice, ela confunde a razão e ela ganha espaço justamente por não saber o que é verdade. Pois é, vamos então acompanhar esse debate. Eu acredito que nas próximas horas já deve ter até alguma definição a respeito disso. Lembrando que Paulo Guedes, do Ministério da Economia, quer que o valor seja de R$270, 270 e alguns centavos a mais, e o Bolsonaro insiste nesse ponto dos R$300. Existe muita falação nas redes sociais de que o objetivo do presidente da República hoje é poder construir uma pauta para poder se reeleger e na reeleição dele ele acabar
com o Renda Brasil. Pode ser, pode não ser, mas aí vamos acompanhando. É claro que essas discussões hoje que envolvem a construção do Renda Brasil, elas estão calçadas, baseadas nesse projeto, nessa projeção de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que até agora a gente sabe que não apresentou uma pauta, nem na área econômica, nem na área política, nem na área social, um projeto para poder levar adiante certas situações que o Brasil precisa, a não ser a pauta moral, e sequer a pauta moral consegue andar no Congresso Nacional, sequer o partido que o presidente da República disse que iria criar para ele e seus agregados, sequer o partido saiu do papel. Então, como não existe uma pauta definida, está aí o Renda Brasil, que pode ser essa pauta do governo Bolsonaro, e a gente vai ficar aí observando como é que vai ficar, como ficarão essas discussões em torno desse valor, que é um valor baixo. Há de convir que vai existir uma enorme discussão no governo a respeito disso, porque ele é R$300 a menos do que é pago hoje ao auxílio emergencial. Como é que vai ser, como é que você vai convencer o brasileiro que depende desse dinheiro, que ele vai receber menos que o proposto hoje, que o que está posto hoje é um custo político que o governo Bolsonaro vai ter que avaliar. Muito bem, o integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, Marcelo Weitzel, relator da ação em que o ex-presidente Lula acusa o procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato por abuso de poder no caso do PowerPoint, votou contra a punição do coordenador da operação. Esse é o primeiro voto que se coloca. Nas próximas horas a gente já deve ter um desenrolar a respeito dessa situação do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando que essa ação do PowerPoint, Ana Cláudia, foi adiada 41 vezes. 41 vezes na pauta do Conselho. Se isso não é corporativismo, o que é corporativismo? Eu creio, Odilon, que este caso do Deltan Dallagnol e o espírito de corpo visível no Ministério Público Federal. Do Conselho Nacional do Ministério Público, só para corrigir. Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão julgador que é um órgão julgador, mas que pertence ao Ministério Público. É formado por integrantes do Ministério Público. Então, é uma parte do Ministério Público nele. É revelador de uma página da história do Brasil que é mantida, que é perpetuada e que traz danos para a civilidade, traz danos para a cidadania, traz danos para a própria noção de soberania popular, de soberania civil, de soberania jurídica do nosso país. É algo que, de algum modo ou de vários modos, tentou acomodar uma normalidade dentro de um procedimento anômalo, porque desde que o Ministério Público seja através de conselhos, de reuniões, de algo que determine, concede benefícios a quem infringe leis, a quem manipula leis com fins ou pessoais, ou políticos, ou os dois, ou econômicos, ele corrobora para a manutenção deste tipo de posicionamento. Nós hoje no Brasil estamos sofrendo as consequências gravíssimas das ações de Deltan Dallagnol na Lava Jato. Nós estamos hoje colhendo os frutos do que nós brasileiros não plantamos, mas que as instituições elas plantaram para que nós colhêssemos. E nós estamos fazendo não somente a colheita, nós estamos sendo obrigados também a engolir em seco o resultado desta colheita maldita. E essa ação corporativa, ela precisa ser repudiada, ela merece o nosso repúdio, ela merece ser alardeada, porque tais autoridades são muito bem pagas para representar os interesses de quem? De quem? Do público brasileiro, e não de meia dúzia ou de uma dúzia de amigos. É absurdo que o nosso suor, o nosso trabalho,
levado em forma de impostos altíssimos e sufocantes, ele sirva somente para enriquecer quem consegue adentrar nos estreitos e seletivos caminhos destas instituições. Sim, o repúdio, ele é contundente, ele é afrontoso e ele precisa ser estridente. O que Delta Dallagnol fez, nenhum aluno de graduação, ele consegue nota mostrando um PowerPoint se ele não tiver provas de onde extraiu aquelas informações. É um absurdo. Esta aberração, ela irá sim para a lata de lixo da história e quando o Conselho do Ministério Público, ele é corporativo, ele permite ir junto. É claro, gente, é óbvio que existe uma tentativa do Ministério Público nacionalmente buscar uma saída honrosa para o procurador Deltan Dallagnol. Apesar do Deltan, do Sérgio Moro, que na época era juiz da Lava Jato, eles terem esperneado bastante em relação às investigações que o The Intercept revelou na Operação Vaza Jato, de como funcionou os bastidores da Lava Jato, aqueles que não apareciam, o lado podre, aquilo que era escondido debaixo do tapete, para o grande público não assistir, não ver. Esse tipo de situação, o Ministério Público Nacional ele precisa encontrar uma alternativa, uma saída honrosa para que o Deltan Dallagnol ele não possa ser achincalhado, enxovalhado. Sob que ponto de vista? Claro, exatamente. Honrosa no sentido óbvio de manter o Deltan Dallagnol onde ele está. O fato nessa história toda, e é o que torna ainda mais estranho tudo isso, é por que o procurador Deltan Dallagnol ele se apegou tanto a todas as investigações da Lava Jato. O procurador, um integrante do Ministério Público, ele não deve atuar de maneira independente, soberana, seguindo os interesses do país. Eu creio que essas discussões elas devem estar na pauta disso tudo. O procurador Dallagnol, ele quando fez concurso público, ele não fez concurso para ser procurador da Lava Jato. Não está escrito isso na carteira funcional dele. Eu tenho certeza disso, eu não vi. Mas eu tenho certeza que não está escrito isso lá. Mas aí a gente percebe que o Deltan Dallagnol, ele busca convencer todo mundo de que ele é o personagem mais importante dentro da Lava Jato, a ponto de defender uma verdadeira devassa na corrupção do Brasil, o que é um mundo paralelo, extremamente a construção de um mundo paralelo. Daí o Ministério Público ter transformado em questão de honra uma saída, digamos assim, mais palatável, não ser enxotado da Lava Jato, como aliás o Deltan Dallagnol está sendo. Nós vemos aí a disputa com o poder envolvendo o chefe da Procuradoria-Geral da República no país, que é o Augusto Aras. Ele não concorda com o fato de não ter acesso a dados da operação. A Lava Jato, ela constrói o argumento de que o Aras ele é um integrante que foi escolhido pelo governo Jair Bolsonaro, porém, lembrando sempre que esse pessoal todo sempre trabalha baseado nas leis. Eles falam de leis e de leis. E a lei diz que isso é o que eu já li em alguns textos na internet de juristas. A lei diz que o procurador Dallagnol ele é subordinado ao seu chefe, ao Augusto Aras. E o Augusto Aras ele tem o direito de saber o rumo das investigações internas da Lava Jato. A julgar pelo que nós vimos e o que foi revelado pelo The Intercept, eu acho que vai ter que se precisar de uma Lava Jato para apurar o que aconteceu na Lava Jato no país. A consequência nós vemos. Nós tivemos a desestruturação do Brasil, um fortíssimo abalo na indústria nacional, e a um custo extremamente alto, e uma tentativa voraz
dos setores de poderem buscar alguma solução via Estado para os seus problemas, os seus lucros, as suas situações, etc. E os outros, os que não participam do tal banquete do poder, eles ficam de fora dessa situação. Vamos lá então, vamos acompanhando essa situação para ver o que é que vai acontecer em todo esse processo. Porém, é curioso perceber e é interessante que a gente anote isso nas nossas telas mentais, nos nossos cadernos mentais, como o Ministério Público, como as instituições brasileiras, elas são corporativas, vergonhosamente corporativas, Ana Cláudia. E aí, quem sabe, a gente não perceba que quando a gente vê aquele discurso, é a lei, é a lei, é a lei, não é a lei não. O que prevalece naquele momento, algumas vezes, é o interesse pessoal ou a defesa fervorosa de um integrante como Deltan Dallagnol, da Lava Jato, que é considerado, é construído como um candidato no futuro, em 2022, a alguma coisa lá pelas bandas do Paraná. Quem sabe um candidato a justiceiro oficial, já que ele diz que é o alfa e o ômega da Operação Lava Jato. Muito bem, depois de ameaçar repórter e falar que jornalista bundão, presidente da República, bundão, é quem pegava o coronavírus, Jair Bolsonaro apanha muito nas redes sociais. Foram mais de 1 milhão de menções ao caso, com a pergunta: e o dinheiro depositado pelo Queiroz na conta da primeira-dama Michele? Ana Cláudia Laurindo, você é bundão? Olha, Odilon, não sou jornalista, mas se fosse, certamente estaria muito solidária aos profissionais sérios que foram contaminados pelo coronavírus, inclusive por aqueles que não conseguiram ficar, como você, jornalista, consegue ficar em isolamento social, aqueles que tiveram que estar na rua, se expondo ao vírus para trabalhar. Nossa solidariedade, nosso apreço, nosso carinho por todos os amigos, colegas, jornalistas que foram contaminados na luta, no cotidiano. O presidente Jair Bolsonaro não nos espanta com estas atitudes. Ele é o mesmo que saiu com uma banana no bolso para mostrar para os jornalistas. Ele é o mesmo que já falou em mãe de jornalista. Ele é o mesmo que já utilizou palavras de baixo calão para intimidar jornalista. Então, ele segue na sua linha de desaforos, na sua linha de falta de respeito. E as redes sociais, elas também, que se tornaram integrantes da sociedade do espetáculo, com poder de influência política inquestionável, as redes sociais, elas demonstraram também solidariedade ao jornalista, porque os 89 mil depositados na conta da Michele por Queiroz se tornaram quase que um cântico uníssono em que todas as redes reproduziram abundantemente. Nós sabemos que a quantia de 89 mil, ela é uma quantia irrisória para este cenário, mas ela é um indicativo de um vínculo entre milícias e família Bolsonaro de maneira muito intrínseca. E um vínculo desse porte, ele geralmente é apenas um fio que, se puxado, ele vai mostrar outros e outros e outros vínculos. E a sociedade brasileira, ela sabe que é preciso forçar para que este fio ele seja puxado. E Bolsonaro, com sua intolerância a tudo o que concerne ao que é ético e ao que é politicamente correto, busca intimidar jornalistas justamente para que este tipo de questionamento ele não seja feito. Nós hoje já vivemos no Brasil, de uma maneira geral, uma carência de profissionais jornalistas com essa pegada. A pegada da pergunta certeira, da entrevista de interesse maior,
Nós temos nas entrevistas coletivas muitas demonstrações de como o jornalista ele pode sair pela tangente e fazer perguntas suaves, passando pano, agradando representantes políticos. Os jornalistas que hoje se colocam na posição de fazer perguntas com este caráter, eles já estão, bem poucos no cenário. A hostilidade do presidente com este tipo de jornalista, ela escancara uma realidade que, não se engane, ela já ocorre nos bastidores de governos, de prefeituras de capitais, porque a hostilidade ao jornalista que pergunta aquilo que o político não quer responder, ela já é um fato há muito tempo. E pedido de demissões de jornalistas com esse perfil, silenciamento, boicote a este jornalista, às vezes por parte de muitos jornalistas, jornalistas que trabalham em assessorias de políticos, por exemplo, já se tornaram exímios perseguidores de jornalistas que fazem essas perguntas há muito tempo. Então, como nós vemos, Bolsonaro ele é a cereja do bolo de uma explosão vulcânica que ela já está sendo cozinhada, fervida há muitos anos nos bastidores da política bruta, do núcleo duro da política brasileira. Gente, nós precisamos sim dar muito apoio para a imprensa livre. Nós precisamos sim dar muito apoio para o jornalista que consegue ter a pegada de representar a curiosidade, o interesse, o direito à livre informação que a sociedade possui. E olha, gente, em uma quebrada estratégica mesmo de protocolo, eu aproveito este momento assim de maneira pública para parabenizar o jornalista Odilon Rios, que hoje completa idade nova e tem honrado a imprensa brasileira com a sua atuação corajosa. Odilon, eu sou testemunha de todos os seus percalços. Eu sou testemunha de todos os boicotes que você já sentiu na pele, das perseguições, dos processos injustos que você já respondeu na justiça, tirando dinheiro do próprio bolso de trabalhador para pagar advogado em sua própria defesa. Então, que este seu aniversário na pandemia, no isolamento social e nesse programa que me emociona bastante, seja a sua coroa de glória, que você tenha muito sucesso, porque você merece. Obrigado, Ana Cláudia. Eu fico muito emocionado também em relação a isso e agradeço muito as palavras incentivadoras de Ana Cláudia, sempre uma pessoa que acompanha, que incentiva, que está sempre adiante de todo esse processo jornalístico, e a gente, enfim, de todos esses aspectos que a gente acompanha, e lembrando nesse dado que a Ana Cláudia passou, é que no semestre passado foram quase 10 ataques ao trabalho jornalístico feito por Jair Bolsonaro por semana. 10 ataques por semana. É interessante perceber que a imprensa brasileira, e isso é uma crítica que eu faço, ela ainda não consegue se solidarizar por completo em episódios desse tamanho envolvendo não só Jair Bolsonaro, como outras pessoas que constituem poderes. Nesse aspecto, a imprensa americana ela é muito mais avançada que a nossa, porque enquanto a gente tem um repórter que, na hora da entrevista coletiva com Donald Trump, ele simplesmente se recusa a responder a pergunta de um repórter, e quando passa para o outro repórter faz a pergunta que o Trump não quis responder, porque ele cancelou aquele determinado repórter naquele momento, enfim. Então, essas atitudes inteligentes, inclusive os discursos incentivadores até de artistas americanos consagrados em Hollywood, mostrando a força que tem o papel da imprensa e do jornalista na imprensa americana, mostra
que é preciso continuar, é preciso insistir mais. O Bolsonaro ele é um gestor muito ruim e esse gestor ruim precisa ser mostrado pelas entranhas da imprensa. Se o repórter for proibido de perguntar ao presidente da República informações que são fatos, que são postas naquele momento, enfim, então é porque nós não vivemos mais na democracia, e sim nos princípios de uma ditadura. Aliás, ditadura que é fervorosamente desejada, buscada pelo presidente da República, que estranhamente foi eleito pelas urnas, foi eleito democraticamente, desde que ele está na política. Ele foi eleito democraticamente pelas urnas. Se as urnas não existissem, talvez até o Jair Bolsonaro sequer fosse escolhido pelos militares, haja vista que ele foi expulso do Exército e hoje ele é chamado de capitão aposentado, mas na verdade ele foi uma pessoa expulsa do Exército, inclusive com atentados até de ideia de terrorismo, etc. Mas isso são outras histórias para a gente poder continuar. Eu queria agradecer a cada um de vocês pelo programa de hoje, pedindo mais uma vez que você possa curtir, compartilhar, indicar aos seus amigos esse programa e a nossa programação na Repórter Nordeste TV, que é vinculada ao portal repórternordeste.com.br. Até a próxima. Tchauzinho.